Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Quando lemos as notícias nos vários jornais, vemos as manchetes, problemas de terremotos, problemas de chuvas terríveis por um lado e secas enormes por outro, temperaturas muito grandes em vários países, seja nos Estados Unidos, seja em Portugal ou na Espanha, crises grandes de mudanças do tempo. Vemos os povos e as pessoas em demonstrações muito grávidas e muito terríveis e sem carinho de uns pelos outros, muito emocionais. Por outro lado, vê-se os políticos sem terem vergonha das corrupções que fizeram no passado e continuam a fazer. Queridos irmãos, estamos numa crise do fim. Depois vemos politicamente os Estados Unidos a mudar a situação do mundo, mexendo nas coisas políticas à volta do mundo, causando mudanças na Coreia do Norte, causando mudanças na China, guerras comerciais, problemas com o Irã, problemas no Oriente Médio, que vemos continuar a crescer, na Síria e na Europa, mudanças de comerciais com a Europa. Queridos irmãos, estamos num período de grande mudança, a caminho de uma grande crise, a grande crise do fim e ao caminho de guerras mundiais que vão ser terríveis. A situação hoje em dia está tal que a profecia de Isaías 5, versículo 20, está a ser cumprida. Leiam comigo, se faz favor, Isaías 5, versículo 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Queridos irmãos, hoje em dia as pessoas dizem coisas, olha, matar crianças é a minha liberdade, fazer escolha. E depois dizem, fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Está tudo de pernas para o ar, queridos irmãos. Onde se pensava, onde se diz, olha, deve ser senso comum. Hoje em dia não há senso comum. Não há senso comum. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Queridos irmãos, estamos num tempo em que vai haver uma grande crise. O livro do Apocalipse nos dá, digamos assim, uma sinopse dos eventos ou dos acontecimentos a acontecer. Vejam comigo, se faz favor, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. E vejam então no versículo 10. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Talvez queiram deixar uma marca aí no Apocalipse, porque vamos estar no livro do Apocalipse por bastante tempo hoje neste sermão. No versículo 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como trombeta. Aqui está João, profeticamente numa visão, transportado, digamos assim, para uma visão do futuro, do dia do Senhor. E vamos falar um pouco mais acerca do dia do Senhor. E ele está então nesse dia olhando e vendo o que se passa à sua volta. Perdão. Por isso o meu sermão hoje, queridos irmãos, é dar a vocês uma sinopse profética. Breve, sim, breve, dos acontecimentos por vir, brevemente. Porquê? Queridos irmãos, porque quando começamos a ver estas coisas a acontecer, sabemos que a vinda do Senhor está perto e por isso, embora sejam acontecimentos tristes, nos vai dar uma esperança para nos mantermos fiéis, para nos mantermos arrependidos, para nos mantermos perto de Deus, porque essa é a única boa nova que nós temos, que é a vinda de Jesus Cristo para salvar este mundo. É a nossa única esperança. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 24, 44, Mateus 24, 44, onde lemos, 24, 44, onde lemos, por isso ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. O ponto aqui, queridos irmãos, é que nós sabemos exatamente quando vai ser. Sim, vemos a estação, vemos que está perto, mas não sabemos exatamente o dia e a hora. Muitos gostam de fazer cálculos, quando vai ser isto e quando será.
Mas o ponto é que é urgente e precisamos estar prontos agora, porque pode-nos ser apanhados, se não estamos prontos, podemos ser apanhados assim, como um ladrão sendo apanhado no meio da noite. Quer dizer, porque não estamos à espera. Então vamos ver aqui no Apocalipse, começando quando o livro do Apocalipse é aberto e esses vários selos são abertos, estes 7 selos do livro do Apocalipse são abertos. Vamos então começar com o capítulo 6, do Apocalipse, capítulo 6, no versículo 1 e 2. Aí vê-se que o livro do Apocalipse é aberto e o Cordeiro, que é Jesus Cristo, abriu um dos selos e depois, como se fosse voz do trovão, diz: vem, e vi então, e eis um cavalo branco. O primeiro selo do livro do Apocalipse, o primeiro, digamos assim, o primeiro grande acontecimento relevante, de importância do livro do Apocalipse, é este cavaleiro branco, com um arco. Este cavaleiro no cavalo branco, com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Queridos irmãos, este cavalo branco não é o cavalo do Apocalipse 19, em que se vê Jesus Cristo, mas é, comparando com esse cavalo do Apocalipse 19, é um cavalo também branco. Isto é, uma religião falsa, vestida como se fosse pura, branca, se fosse limpa, se fosse a religião verdadeira. E vão trazer grandes enganos à humanidade, com as suas ideologias, sejam elas políticas ou religiosas, a dizer que vão trazer paz ao mundo. E vejam como em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, descreve esta situação em que o mundo pensa que está em paz. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, queridos irmãos, tenham cuidado. Quando há esta falsa paz, esta falsa segurança no mundo, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Vai acontecer isto repentinamente. Como veem, as dores de parto há que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Como veem, as dores de parto há que está para dar à luz. Quer dizer, repentinamente começam estas dores de parto. Repentinamente, esta destruição vai acontecer ao mundo. A analogia aqui é que é repentinamente. É quando as pessoas não estão à espera. E por isso, continuando em Apocalipse, capítulo 6, vemos primeiro esta falsa religião a enganar o mundo e a causar guerras. Guerras religiosas. Matarem cristãos por causa de várias outras religiões e coisas desse género. Quantas guerras religiosas têm acontecido e vão ainda acontecer. Depois vem o segundo selo, que é no versículo 3. E então, no versículo 4 diz assim: saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. E aqui vê-se o resultado desta religião falsa, destas ideologias falsas, destes líderes que dizem: eu vou trazer paz à minha nação. E o que trazem é guerras. O que trazem é guerras. Tiram a paz do mundo. E o que acontece quando há guerras? Vejamos então no versículo 5, que é o terceiro selo, que é um cavalo preto, que tem uma balança na mão. E depois vê-se que há falta de comida. Quando há guerras, há falta de comida. Há fome. E o que é que acontece depois? Quando as comidas básicas são vendidas a grande preço e há falta de comidas, o que acontece depois? Por causa das guerras, por causa da religião falsa, por causa da falta de comida, vai haver doenças e a morte.
É o que diz aqui no quarto selo, começando no versículo 7, e diz assim: eis um cavalo amarelo, doentado, como um verde amarelado, digamos assim. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Hades, isto é, a sepultura, o estava seguindo, e lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. A quarta parte da terra para matar. Um quarto da população mundial vai ser afetada, matada por esta crise que é iniciada por religiões falsas e ideologias falsas, causando guerras, causando fome e a morte. E isto vê-se, estes 4 cavalos, com os seus cavaleiros, estão a cavalgar hoje em dia. E têm cavalgado por muitos anos. A religião falsa tem existido por muitos anos. E muitas pessoas têm morrido e sofrido e sido assassinadas por causa desta religião e destas guerras causadas por ideologias, ideias e líderes que pensam que vão trazer paz e que vão ser os messias deste mundo. Perdão. E depois, continuando aqui a história, lê-se em Mateus 24. Mateus 24 diz assim, versículo 3 a 8. Mateus 24, versículo 3 a 8. Dizendo que isto é só o começo. Porque diz assim, Jesus Cristo disse, quando vierem e quando vierem, perguntaram a ele qual é o sinal. Disse, vai haver muitos em meu nome, muitos falsos religiosos, representando o que lemos do cavalo branco, e vai haver guerras, porque nação se levantará contra nação, como lê no versículo 7, terremotos, fomes, está claro, morte. E como diz no versículo 8, porém, tudo isto é simplesmente o princípio das dores. Estes 4 cavalos, estes 4 primeiros selos do livro do Apocalipse, são simplesmente o começo. E na verdade, caros irmãos, é onde estamos hoje. Ainda estamos neste período que é definido como simplesmente o princípio das dores. Por isso, ainda vai acontecer coisas muito piores à frente de nós. Muito piores. Vejam, por exemplo, no versículo 9 de Mateus 24, diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Está a falar aos verdadeiros cristãos. E veja no versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, por testemunho a todas as nações. É o que está a acontecer agora. É o que vocês estão a ouvir agora, neste sermão. Esta boa nova do evangelho do reino de Deus. A boa nova do reino de Deus está que virá, em que Jesus Cristo será o rei a governar neste mundo. Esta boa nova está a ser pregada para testemunho a todas as nações. Não é para converter as nações, é para testemunho. Então, depois disso, virá o fim. Vejam no versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Depois disto, vai haver a grande tribulação, a grande aflição. E isso é descrito no Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que diz assim: quando ele abriu o quinto selo, esta grande tribulação, vi debaixo do altar as pessoas que morreram, e vê-se aí uma descrição desta grande tribulação que vai
acontecer. No mundo. No mundo. Porque vai ser o período em que vai haver um período de grande angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, como diz em Daniel 12, versículo 1. É um período de grande angústia. É um período em que as pessoas vão estar a gemer de dores. De que até a Bíblia diz, então está um homem a dar à luz? Está um homem a conduzir-se como uma mulher grávida? Vejam em Jeremias, capítulo 30. Jeremias, capítulo 30. Versículo 6. Jeremias, capítulo 30. Versículo 6. Perguntei, pois, e vede-se, acaso um homem tem dores de parto? Um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, aquele homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E porque se tornaram pálidos todos os rostos. Todos os rostos. Porquê? Porque é esta grande tribulação. Que grande é aquele dia. E não há outro semelhante. É o tempo da angústia de Jacó. É o tempo da angústia das nações israelitas, mas as nações de fala inglesa. Mas quando isso acontece, todo mundo vai sofrer. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Vai haver uma liberdade, que é a vinda de Cristo. É a boa nova. É a boa nova para todos nós, queridos irmãos. É a boa nova para todos nós. Vejam, voltando a Mateus 24, onde estávamos há pouco. Mateus 24, versículo 22. Diz assim, não tivessem aqueles dias desta grande tribulação, deste quinto selo da Apocalipse, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas sim, por causa dos escolhidos. Por quê? Para o mundo sobreviver, para ver o mundo, porque as pessoas então vão ser escolhidas e vão viver no mundo da manhã. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Para a vida poder continuar no mundo da manhã. Porquê? Porque, ao fim de contas, vai parecer o fim do mundo, mas não será o fim do mundo. Porquê? Porque há uma boa nova. A boa nova da vinda de Cristo. Queridos irmãos, Deus vai ter que intervir para salvar a boa nova. Para salvar a humanidade. Essa é a boa nova. Deus vai ter que intervir para salvar a humanidade. É a única esperança que nós temos. É a boa nova da vinda de Jesus Cristo para trazer paz à terra. E por isso, quando este período de grande tribulação, quando esses dias forem abreviados, Deus vai dar um sinal ao mundo a dizer, ok, chega, daqui em diante estou a intervir. E qual é esse sinal? É o 6º selo do livro do Apocalipse. E vejamos isso então em Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E quando o cordeiro abriu o 6º selo, então houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda como sangue. Queridos irmãos, isto não é simplesmente um eclipse, ou coisa assim. Isto é sinais cósmicos, celestiais, enormes. Porque diz, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se
como um pergaminho quando se enrola. Queridos irmãos, isto vai ser uma coisa enorme. Então todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar. Vai haver uma coisa, mudança, um tremor de terra, mas é como se fosse um tremor de terra e um tremor dos céus. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, as grandes líderes das nações, assim como as pessoas como você e eu, que não temos dinheiro, que somos escravos deste mundo, digamos assim, e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se senta no trono e da ira do Senhor, que é o Cordeiro, que é Jesus Cristo. O dia da ira do Senhor chegou. E aqui vê-se que este sexto selo é o sinal a dizer, de agora em diante, a ira do Senhor, a ira de Deus. E por isso vai haver um período, que é este período em que Deus vai atuar no mundo, vai castigar o mundo. Mas quando Deus vai castigar o mundo, Ele também vai castigar os seus filhos e os seus amados e aqueles que se arrependeram? Não. Não. Ele vai primeiro proteger aqueles que se tenham arrependido. Ou agora, ou durante essa grande tribulação. Vejam então em Apocalipse 7. Vê-se assim. Um período em que pessoas vão ser protegidas. Vejam, por exemplo, no versículo 13 a 14. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestidas brancas, quem são e de onde vêm? E disse, estes são os, versículo 14, são os que vêm da grande tribulação, que saíram da grande tribulação, que se arrependeram durante a tribulação, que se converteram, que se batizaram, que se submetem a Jesus Cristo, a viver uma vida nova. E essas pessoas que estão arrependidas não vão ser castigadas. E dessas pessoas que vão ser protegidas ou vão ser seladas, estão em dois grupos. Os israelitas e os gentios. Dos israelitas chama 144 mil. Vê-se isso em Apocalipse 7, versículo 1 a versículo 8. 144 mil pessoas físicas que vão ser protegidas, seladas, para não sofrerem durante o dia da ira do Senhor, ou a ira do Cordeiro. E um segundo grupo, que é os gentios, de todas as nações. Uma grande multidão. Grande multidão, como se lê no versículo 9. E esses são protegidos. Esses reconhecem Jesus Cristo. Se batizam. E vão ser protegidos fisicamente. Porque vê-se aqui no versículo 16 e 17. Jamais terão fome, não mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Sim, eles vão ser protegidos fisicamente, mas estão no caminho das fontes da água da vida. Eles não estão lá, estão nesse caminho. Uma vez que estejam protegidos, e como vemos, o sexto selo já aconteceu, agora entre o sexto selo e o sétimo, houve esta selagem dos 144 mil e de uma grande multidão, respectivamente israelitas e gentios. E depois, então, temos o sétimo selo. Capítulo 8, versículo 1, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio. E depois lê-se no versículo 2 que houve 7 trombetas. Quer dizer, este período, provavelmente de um ano, depois do período da grande tribulação ser reduzido, Deus demonstra que vai intervir através dos sinais celestes entre o sexto selo e o sétimo selo.
E então o sétimo selo é aberto. E o sétimo selo, neste período de um ano, pensamos que seja cerca de um ano, está aqui, digamos assim, amplificado ou olhado em maior detalhe. E essa amplificação demonstra 7 trombetas durante esse período de um ano, de cerca de um ano, que é também, queridos irmãos, simbolizado pelo dia santo das trombetas. É simbolizado pelo dia santo das trombetas. Com licença. Assim temos 7 trombetas agora. O selo foi aberto. E as primeiras 4 trombetas, que se leem, podem ler essas primeiras 4 trombetas, do versículo 7 a versículo 12, de Apocalipse 8. Vê-se essas 4 trombetas que afetam a terra, o mar, os rios, o sol, a lua e as estrelas. São castigos muito fortes a estas coisas físicas, como a terra, o mar, os rios, o sol, a lua, afetando 1/3 dessas áreas. Depois, que esses primeiros 4 trombetas, então ainda faltam 3. E por essas últimas 3 trombetas, chama elas de ai, 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 no versículo 13. Que são o resto das trombetas, que são representadas por 3 anjos que ainda têm que tocar, e que vão ser 3 ai, ai, ai. É o dia da ira do Senhor. E o Senhor vai usar as nações, em parte as nações deste mundo, para trazer os primeiros 2 ais, como vemos aqui. O primeiro ai, destes 3 que faltam, é a 5ª trombeta, que se lê no capítulo 9. No capítulo 9, versículo 1 a versículo 12. E aí se vê que vai haver, possivelmente, um ataque. Um ataque que, digamos assim, talvez biológico. Possivelmente da besta contra os países do Norte e do Oriente. Vê-se aí que esse ataque vão causar que as pessoas vão ser atormentadas durante 5 meses, mas que não morrem. Que, simbolicamente, vê-se que é possível que isso aconteça através de uma guerra biológica. De doenças biológicas que vai causar grande sofrimento às pessoas, mas não mata as pessoas. Então, lê-se aí, no versículo 12, depois desses 5 meses, diz assim: o primeiro ai passou. E eis que, depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. Estamos desde este período de um ano, das 7 trombetas, depois dos sinais celestes, depois da grande tribulação, depois dos 4 cavalos. Temos este período final, que é a ira do Senhor, a ira do Cordeiro. E temos as primeiras 4 trombetas, que é um castigo à terra, aos mares, à lua, ao sol, e uma terça parte desses são afetados. Depois temos um período de 5 meses, em que vai ser, digamos assim, vai acontecer um ataque biológico a um certo grupo de nações, de outro grupo de nações, possivelmente da besta contra as nações do Oriente e do Norte, que possivelmente seria nações como a Rússia, a China, a Coreia do Norte e essas. E, queridos irmãos, o que estamos a falar aqui vai ser um período já bem para o fim, porque é neste último ano. Vai ser depois da grande tribulação. Vai ser depois de haver estes sinais celestes. Por isso, ainda é um período futuro.
Então vemos o segundo ai, que começa no versículo 13 de Apocalipse 9, que é a sexta trombeta. Uma vez mais, estas trombetas são simbolizadas pelo dia das trombetas, um dia de festa do Senhor. E este sexto anjo, vê-se assim que a terça parte dos homens são castigados, porque vai haver um exército militar deste grupo de nações de 200 milhões de pessoas militares. E por isso é que pensamos que vai ser dessas regiões do norte e do oriente, porque aí há grandes quantidades de pessoas para poderem criar um exército desse tamanho. Para atacar, então, aquela besta que os tinha atacado biologicamente anteriormente por 5 meses. E por isso diz aí que esse exército vai causar a morte da terça parte dos homens. 1/3 da humanidade vai morrer por causa disso. Lê-se aí no versículo 18 do Apocalipse 9. Queridos irmãos, aí vê-se que este segundo ai vai ser possivelmente algo como uma guerra atômica, em que 1/3 da humanidade morre. Coisa terrível. Mas lembrem-se que antes deste sétimo selo que tem estas 7 trombetas, que é a ira do Senhor, a ira do Cordeiro, antes disso, os cristãos e aqueles que se arrependeram durante a tribulação vão ser protegidos. Vão ser protegidos e não vão ser afetados por estas dores. E vão ser protegidos milagrosamente. Não sabemos como. Mas temos de ter confiança em Deus. Temos de ter fé em Deus. Confiança, porque Deus, quando diz, faz. Mas estas pessoas do resto do mundo que estavam nestas condições, que não se tinham arrependido, estas pessoas, com estes problemas todos, ainda não se arrependem, como lemos no versículo 20. Não se arrependem. Apocalipse 9, versículo 20. E 21. Não se arrependem. Então chegamos ao ponto em que vai haver a 7ª trombeta. O terceiro ai. Vejam aqui no capítulo 11 do Apocalipse, versículo 14. Sim, passou o segundo ai, e eis que vem o terceiro ai. E o terceiro ai, que agora é a 7ª trombeta. Destas 7 trombetas é a última trombeta. E lê-se isso no versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, a 7ª trombeta, que é a última trombeta. E houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, isto é, seres angélicos, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Sim, a tua ira, que foi este período do 7º selo, que inclui 7 trombetas. E agora estamos aqui o período da última trombeta dessas 7, desse último ano, ao fim desse último ano. Diz assim: chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Isto é, um período de ressurreição, para serem julgados os mortos. Porque uns vão ser julgados a ficar ainda por mais tempo na morte, e outros vão ser ressuscitados na primeira ressurreição, para se tornarem seres espirituais a reinar com Cristo. Segundo, para se dar o galardão. Para se dar o galardão. Para essas pessoas serem recompensadas. Aqueles que ganharam 10, vão governar sobre 10 nações, ou 10
10 cidades, ou seja o que for. E os outros só 5, e outros só 1. Deus vai dar o galardão a essas pessoas. Isto é, aos teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. E em terceiro lugar, para destruir os que destroem a terra. Vê-se aqui que tocou a 7ª trombeta. E estes 3 acontecimentos vão acontecer. A ressurreição, dar o galardão e destruir os que destroem a terra. E, queridos irmãos, o que vai acontecer no mundo é que as pessoas que estão a viver na terra vão pensar que está a haver uma invasão extraterrestrial. Então esses 2 inimigos, a besta e as nações do este e do norte, que estavam a lutar uns com os outros, se viram e se tornam amigos, digamos assim, para lutar contra esta invasão extraterrestrial, que não é nada mais que a vinda de Cristo. Vejamos então 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15. Versículo 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Sim, porque alguns vão ainda estar a viver. Por isso nem todos vamos morrer. Aqueles que ainda estão a viver, durante esse período da vinda de Cristo, vão ser transformados. Os que morreram vão ser ressuscitados e transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, a ressoar da última trombeta. Quando é a última trombeta? É a 7ª. Ao fim deste período de 1 ano, vê-se 7 trombetas, a última soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que ainda estão vivos nesse período, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque uma vez que pessoas são ressuscitadas, tragada foi a morte, porque as pessoas estavam mortas, estão agora a viver. Queridos irmãos, uma vez mais, este período é simbolizado pelo dia das trombetas, a ressurreição dos santos. Estas 7 trombetas e a última trombeta são representadas pelo dia das trombetas, a ressurreição dos santos. Entretanto, o mundo pensa que está a ser invadido. Então o mundo prepara-se para lutar contra esta força invasora. Esta força que está, da maneira que eles pensam, a invadir a terra. E, queridos irmãos, por isso é que o mundo hoje em dia está a ser condicionado mentalmente destes filmes e destas ideias de ataques de extraterrestriais. Para quê? Para lutarem contra Cristo quando Ele volta a vier para a terra. Vê-se como Satanás está a convencer o mundo hoje em dia. Por isso tenham cuidado com estes filmes. Sim, podem ser muito interessantes, muito fascinantes, mas tenham cuidado, porque trazem ideias incorretas para a sua mente. Cuidado. E por isso então, após essa ressurreição, vemos um período breve, provavelmente só por 10 dias, entre, digamos assim, as trombetas e o dia de expiação,
talvez, digo eu, possivelmente, que é o período dos 7 flagelos. Lê-se isso em Apocalipse 16. Apocalipse 16. Estes 7 flagelos. Aliás, começa no Apocalipse 15, mas no Apocalipse 16 descreve os 7 flagelos. Uma vez mais, os primeiros 4 afetam a terra e o mar e as fontes das águas e o sol com intenso calor, e o mundo não se arrepende. Isso lê-se do versículo 1 ao versículo 9. Os primeiros 4 flagelos. As condições são tão terríveis que não podem durar muito tempo, porque senão a humanidade acabaria de existir. Depois, vê-se o 5º flagelo, em que vai haver uma escuridão. Lê-se isso no versículo 10, do Apocalipse 16. E depois, no versículo 12, do Apocalipse 16, vê-se o 6º flagelo, em que é a situação em que estas nações se vão unir, vão viajar, unir aonde? No lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse vai ser o vale onde se vão reunir. Não é o vale onde vai haver a guerra. E depois vão para Jerusalém para lutar contra Cristo. Uma vez mais, isto é dentro de um período breve, de só alguns dias. E depois vê-se no versículo 17. No versículo 17 vem o 7º flagelo, em que houve grande terremoto e grande aflição no mundo. Mas agora vai haver esta guerra. Vai haver esta guerra. Esta guerra é descrita em Apocalipse 19, versículo 11 a 21. Apocalipse 19, versículo 11 a 21. E diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos são chama de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Tem o nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isto é Jesus Cristo. É o Verbo. É o Rei dos Reis, como lemos no versículo 16, e o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o Verbo que agora vem como um ser claramente separado, que está à direita do Pai, como um ser diferente. Porque é, e sempre foi. Queridos irmãos, o que vemos aqui, no versículo 11 ao versículo 21, é uma guerra entre os seres humanos a tentar lutar contra Cristo. E vão ser destruídos imediatamente. Porque diz assim no versículo 19, Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Não têm chance. Não têm chance. É como a Guerra das Estrelas, a Star Wars, em que a força é despertada. Mas a força que é despertada é a força de Deus. E Satanás, então, vai ser imprisionado por 1000 anos. Esse é o período que é descrito em maior detalhe em Zacarias capítulo 14. Ou digamos assim, é o dia de expiação. E vejam aqui em Zacarias capítulo 14, e depois é seguido pelo significado do dia, ou da festa das trombetas. Zacarias 14. Zacarias capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão do meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor,
Jesus Cristo. E pelejará contra as nações, o verbo. E como pelejou no dia da batalha. Como pelejou no dia da batalha no Antigo Testamento. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém. Para o Oriente, e o Monte das Oliveiras está fendido pelo meio. E para o Ocidente, num vale muito grande. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. O Senhor, meu Deus, é Jesus Cristo. Vê-se aí no versículo 5 de Zacarias 14. Versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Esta será a praga com que o Senhor ferirá, então, porque diz que vêm todos e vão observar a festa dos tabernáculos, que simboliza o milénio que vai acontecer depois de Satanás ser imprisionado por 1000 anos. Vai haver o milénio, que é representado, simbolizado pela festa das trombetas. E diz assim, no versículo 16, de Zacarias 14. Todos que restarem, todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, isto é Jesus Cristo, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se não vierem, não virá sobre eles a chuva. É assim que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa de tabernáculos, como se lê no versículo 18. Esse será o castigo, sejam esses os egípcios, ou seja quem for, porque vão celebrar a festa dos tabernáculos. E por isso, irmãos, vemos aqui um simbolismo destes dias de festas, da vinda de Cristo, do dia das trombetas, da intervenção de Jesus Cristo e da ressurreição do período em que Satanás vai ser posto na prisão por 1000 anos, e vai haver um milénio na terra por 1000 anos. Vai haver paz na terra. Vai haver paz na terra, como lemos ao fim de Zacarias, no versículo 21, Zacarias 14, 21. Assim, todas as panelas em Judá e Jerusalém serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Vai haver completa paz. Vai haver completa paz na terra. Então vamos continuar a ler no Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E diz assim, então vi tronos e nestes sentados aqueles os quais foram dada a autoridade de julgar. Os santos que foram ressuscitados vão julgar. E depois diz assim, lê-se assim ao fim deste versículo 4. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E ao fim do versículo 5 diz, esta é a primeira ressurreição. São ressuscitados na última trombeta, a 7ª trombeta, deste período das festas das trombetas. E vão reinar no milénio, simbolizado pela festa de tabernáculos. Essa é a primeira ressurreição. Porque vai haver uma segunda ressurreição depois do milénio. Vai haver uma segunda ressurreição depois do milénio. E isso é o significado do 8º dia, o último grande dia, em que as outras pessoas vão ser ressuscitadas. Como lê-se em Mateus 11 e Mateus 12. Os de Tiro, os de Sidom, os de Sodoma e Gomorra, a rainha de Seba. E todos vão ser ressuscitados ao mesmo tempo e vão ter um conhecimento da verdade que nunca tiveram, como leem em Ezequiel 38. E vão aprender a verdade, vão ser ressuscitados e vão se arrepender e vão converter e por isso vão ser batizados, vão conhecer a verdade e vão ter que vencer até ao fim de um período de certo número de anos, possivelmente, como Isaías 65, 20 diz, provavelmente 100 anos, e vão então ter essa oportunidade de vencerem as fraquezas da carne deles, que nunca venceram quando viviam, digamos assim, na primeira vida, mas agora, nesta segunda vida, na segunda ressurreição. Vai ser a única chance que eles têm, porque não tiveram uma chance na primeira vida.
então vão ter a oportunidade de se arrepender e serem transformados como seres espirituais para estarem no reino de Deus, porque carne e sangue não herda o reino de Deus. Queridos irmãos, por isso vemos durante o período do milénio que vai haver 2 tipos de seres a reinar na Terra. Sim, vai ser os seres espirituais que foram ressuscitados durante a primeira ressurreição, que esses são os santos e que vão reinar com Cristo, que vão ser os governantes e os professores, isto vão ser os reis e os senhores e os professores, homens e mulheres, que estão ressuscitados agora, que são os santos, que têm um corpo espiritual, que se pode apresentar com carne e osso, como Jesus Cristo se apresentou com carne e osso depois da sua ressurreição aos apóstolos, mas que se podem transformar em seres espirituais e desaparecer assim à frente das pessoas, porque são seres espirituais. Tal como Jesus Cristo apareceu e desapareceu depois da sua ressurreição, como lemos ao fim de Atos ao início de Atos e ao fim dos Evangelhos. Vê-se que ele apareceu aos irmãos. E por isso, queridos irmãos, vai haver 2 tipos de seres na Terra. Os seres espirituais, que são os santos, Deus quer que sejamos nós, você e eu, se nos arrependemos, para estarmos com Ele, a reinar no mundo. E vai haver os seres, os nossos filhos e netos e netinhos e bisnetos que sobreviveram estes dias terríveis. Deus quer protegidos porque se tenham arrependido e tenham vivido connosco de uma maneira em arrependimento, mas que são protegidos. E como seres físicos continuam a viver e a ter filhos e mais gerações e gerações no mundo da manhã, no milénio. Por isso vai haver 2 tipos de seres. Seres espirituais, que vivem eternamente, e seres humanos a reinar na terra, a viver na terra, debaixo do reino de Deus. Esses seres humanos estão a ser reinados e vai haver paz na terra. E este é o significado do dia das trombetas. É o significado do reino milenial. E ao fim do reino milenial vai haver então a segunda ressurreição, em que os restos mortos que morreram vão ser ressuscitados para ter a mesma oportunidade que nunca tiveram. Terem a mesma oportunidade que nunca tiveram. Isto tudo, queridos irmãos, é lindamente relembrado a todos nós pelo plano de salvação de Deus, que é representado pelos dias santos, pelos 7 dias santos. Queridos irmãos, é importante entendermos estes acontecimentos à frente de nós, porque sabemos que o mundo, de maneira geral, não se vai arrepender, mas nós temos que nos arrepender. E temos que estar arrependidos para não sermos apanhados como um ladrão de surpresa. E temos que nos manter fiéis até ao fim, até a vinda de Cristo. Porque depois vai haver grande liberdade no mundo. Grande liberdade no mundo. Porque vai haver uma outra trombeta. Que é a trombeta do dia do jubileu. Que é tocada no dia de expiação. Quando finalmente há liberdade na terra. Porque Satanás foi expulso. Essas nações foram destruídas. E, queridos irmãos, é importante para nós estarmos prontos, conforme vemos esta crise à nossa volta, é importante entendermos que ainda muitas coisas têm a acontecer antes da vinda de Cristo. Muitas coisas têm a acontecer até a intervenção de Jesus Cristo. Mas, irmãos, como precisamos da vinda de Cristo. E, queridos irmãos, essa é a boa nova, que Jesus Cristo há de vir. E o nosso pedido é que Ele venha brevemente. Essa é a boa nova do reino de Deus. E leiam comigo a conclusão deste assunto, que é em Apocalipse capítulo 22. No versículo 20 e 21, que diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho
sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Queridos irmãos, Deus não está a mentir, Jesus Cristo não mente, Ele virá. Diz certamente, venho sem demora. Queridos irmãos, estamos a orar. Venha o teu reino para haver paz na terra. Estamos a orar por isso? Queridos irmãos, orem por isso. Tenham essa esperança da boa nova, da vinda de Jesus Cristo. E, concluindo com o versículo 21 do Apocalipse 22, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco.